Irmãos, hoje nós vamos ver sobre duas leis na Bíblia Sagrada. Vamos iniciar lendo o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Aqui Jesus está falando de uma lei que ele veio para cumprir. Vamos ver na Bíblia que a lei que Jesus fala aqui não é a lei de Moisés. Vamos ler sobre a lei de Moisés, Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4, lemos assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Isto é, os 10 mandamentos. Vamos ler isto em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 13. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Os 10 mandamentos são mandamentos escritos em duas tábuas de pedras, chamados por Deus como lei de Moisés, que ele deu a ele no Monte Horebe para todo o Israel. Esses versículos nos dão certeza de que o povo a quem Deus intencionou os 10 mandamentos é o povo israelita. O apóstolo Paulo concordou em que os israelitas são os recipientes da lei. Vamos ler isto em Romanos capítulo 9, versículo de número 4. Os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória e os pactos e a promulgação da lei e o culto e as promessas. Todas essas promessas de coisas boas neste versículo veio de Deus, direcionadas primeiro para os israelitas. Por isso, os 10 mandamentos foram para os israelitas. Para nós, no tempo cristão, os 10 mandamentos têm falta. Nos 10 mandamentos não tem batismo. Em nosso tempo, que é o tempo cristão, tem batismo. Tem coisas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou que não estão nos 10 mandamentos. Por isso, os 10 mandamentos não permanecem mais como 10 mandamentos. Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 35. Em tudo vos dei o exemplo de que assim, trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou aos apóstolos que bem-aventurado é dar do que receber. Por isso, os cristãos são ensinados a dar. Nos 10 mandamentos, não tem mandamentos para dar. Vamos ler os 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7, 8, 11, 12 e do 16 ao 21. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Mandamento número 4: guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Mandamento número 5:
Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mandamento número 6, não matarás. Mandamento número 7, não adulterarás. Mandamento número 8, não furtarás. Mandamento número 9, não dirás falso testemunho contra o teu irmão, contra o teu próximo. Mandamento número 10, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Lemos os 10 mandamentos e neles não tem mandamento de batismo e nem mandamento para dar. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou os primeiros cristãos a dar. Além disso, tem outros mandamentos na lei de Moisés que foram mudados por Deus. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás? Este é o 7º mandamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Na lei de Cristo, não é necessário fazer contato físico para cometer adultério. Mas se olhar para uma mulher a cobiçando, já cometeu adultério com ela. É diferente da lei de Moisés, que precisava realmente ter o contato físico para ser adultério. A lei de Cristo é mais ampla do que a lei de Moisés. Mesmo que a pessoa não faça ou seja visto fazendo, o seu coração já foi manipulado pela concupiscência da carne. Vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vamos ler o 6º mandamento, Jesus dizendo em Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar será réu do juízo? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Versículo 22 de Mateus 5. Na lei de Moisés, a pessoa não seria réu do juízo, ou melhor, não seria levado a julgamento se não matasse alguém. Mas na lei de Cristo, mesmo que a pessoa não esteja machucando, nem mesmo tocando alguém, ela pode ser um homicida, um assassino. Vamos ler em 1 João, capítulo 3, versículo de número 15. Todo o que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Vamos ler o 5º mandamento, que também foi mudado por Deus. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o 5º mandamento. Ele também foi mudado. Vamos ler a mudança em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Não somente honrar seu pai e sua mãe, mas honrai a todos.
Um filho honrará seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seus avós, os anciãos, seus irmãos. Todos devem honrar a todos. Na lei de Moisés, tinha que honrar seu pai e a sua mãe, mas na lei de Cristo, até mesmo o pai e a mãe devem honrar os seus filhos. Até mesmo o segundo mandamento foi mudado por Deus. Nele está escrito que não deve fazer nenhuma imagem esculpida, porque é um tipo de idolatria. Fazer esses ídolos ou prostrar diante deles é idolatria. Vamos ler o segundo mandamento. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 e 9. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isto é idolatria. Mas na época cristã, idolatria não é somente fazer, adorar e servir a imagens esculpidas. Vamos ler a mudança em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Idolatria no Novo Testamento não significa somente criar, fazer e adorar ídolos, mas também qualquer tipo de impureza ou afeição errada que seja abominável diante de Deus. Qualquer tipo de pensamentos desta maneira. Deus ampliou, ele mudou os mandamentos. Vamos ver por que ele ampliou e mudou os mandamentos no livro de Hebreus, capítulo 8, versículos 7 e 8. Bíblia White, Almeida Antiga, onde lemos assim, versículo 7. Pois se aquela primeira fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para a segunda. De acordo com este versículo, o primeiro pacto que Deus fez, que são os 10 mandamentos, chamado de lei de Moisés, foi encontrado falta de coisas necessárias para a salvação em nosso tempo, que é o tempo cristão. Por isso buscou lugar para o segundo, para um novo pacto. Versículo 8. Porque encontrando falta neles, diz ele, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por isso, na Bíblia tem velho pacto e novo pacto. O velho pacto são os 10 mandamentos. Naquele tempo, os 10 mandamentos bastava, era o suficiente, porque os homens ainda não eram muito maus, eles foram progredindo e piorando a cada dia, mais e mais na maldade. Por isso, no Novo Testamento, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, ele ensinou o novo pacto. Agora não falta mais nada, está completo e é chamado na Bíblia de lei perfeita e lei da liberdade. Vamos ler isto no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Vamos ler outro versículo que fala da lei da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Cristo é diferente da lei de Moisés, é diferente dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos
não é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina. Irmãos, isto é o princípio da lei. Aqui está bem claro que a lei foi feita para os injustos e transgressores. Tem como dizer para Jesus cumprir a lei de Moisés? Jesus Cristo é justo. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz em Mateus 5,17 que não veio destruir a lei ou os profetas, mas cumprir, muitos, quando leem este versículo, pensam logo que é a lei de Moisés que está escrita aqui e já interpretam como lei de Moisés, como os 10 mandamentos. Isto não está de acordo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia interpreta ela mesma, ela tem a sua própria interpretação. Ele está falando de uma lei que ele veio cumprir para fazer a vontade do Pai. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando ele chegou aqui na terra, ele disse, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. A lei que ele devia cumprir para fazer a vontade do Pai não era os 10 mandamentos. Quem pode dizer a Cristo, não matarás, não adulterarás, não roubarás? Esses mandamentos são para Cristo? Claro que não. Cristo é justo. Jesus, ele veio cumprir a lei chamada de lei da fé. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 27. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Este versículo fala de 2 tipos de lei: lei das obras e lei da fé. O apóstolo Paulo disse aos Romanos 7,12, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Cristo é a lei da fé, a lei perfeita, e devemos obedecê-la com fé em Jesus, não como a lei de Moisés, chamado lei das obras, porque mesmo sem fé, era obrigado a obedecê-la. Muitos também pensam que os mandamentos mencionados em Apocalipse 14, 12 são da lei de Moisés, os 10 mandamentos. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículo 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos mencionados aqui não são os 10 mandamentos, são os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São mandamentos com fé. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Os santos são os bem-aventurados que morrem no Senhor Jesus Cristo, na lei de Cristo, com fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei com fé é a lei de Cristo. A lei de Moisés é a lei das obras.
quem não obedecesse morria. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Quem transgredisse, não obedecendo à lei de Moisés, morria apedrejado, queimado ou crucificado. Por isso, a lei de Moisés é chamada pelo apóstolo Paulo de lei das obras. A lei de Cristo é diferente da lei de Moisés. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Neste versículo, o apóstolo Paulo está falando sobre a lei que existiu antes de Cristo, a lei de Moisés, que foi ensinada e cumprida antes de Cristo. Esta lei se tornou nosso aio para nos conduzir para a fé em Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Por isso, o apóstolo Paulo disse no versículo 25, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, já não estamos debaixo da lei de Moisés. Por isso, irmãos, se os cristãos não estão debaixo de aio, debaixo da lei de Moisés, como podem alguém pensar que Jesus veio cumprir a lei de Moisés, como se ele estivesse debaixo dela? A lei de Moisés é para os transgressores. Vamos ler isto em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. A lei de Moisés foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador, que é Moisés. Atos capítulo 7, versículo 53, confirma isto. Vamos ler. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. Foram anjos os que declararam as leis a Moisés. Quem falou com Moisés não foi Deus Pai, foi anjos. Vamos ler Atos capítulo 7, versículo 37 e 38. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vô-las dar. O versículo 38 diz: com o anjo que lhe falava no monte Sinai. Por isso, os 10 mandamentos foram dados aos israelitas por anjo. A lei de Cristo foi dada pelo Espírito Santo, não pelos anjos. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Esses mandamentos não são de Moisés, não são os 10 mandamentos. Os mandamentos de Moisés foram dados pela mão de anjo que falava com Moisés no monte Sinai. O mandamento escrito nesse versículo, que é a lei de Cristo, foi dado aos apóstolos pelo Espírito Santo. Já não estamos mais debaixo de aio, debaixo da lei de Moisés, estamos debaixo da lei de Cristo, que é a lei da fé, a lei da liberdade. Estamos debaixo de um novo pacto. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto,
não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Versículo 8. Como não será maior glória o ministério do Espírito? O apóstolo Paulo aqui fala sobre 2 pactos, 2 leis, 2 mandamentos, e que Deus também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra que mata são os 10 mandamentos, gravado com letras em 2 tábuas de pedras. É o velho pacto dado a Moisés, e o rosto de Moisés brilhava, mas esta luz está desvanecendo, desaparecendo. Versículo 8. E o ministério do Espírito é o ministério do novo pacto. O velho pacto tinha falta. O novo pacto é completo e perfeito. O apóstolo Paulo fala claramente que a lei que ele está debaixo dela é a lei de Cristo, a lei da fé, o novo pacto. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 e 21. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. A lei que Moisés diz nesse versículo 20, que ele não está debaixo dela, é a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Paulo, nesse versículo 21, menciona que está debaixo da lei de Cristo, que é a lei da fé. Em Atos, capítulo 13, versículo 39, Paulo escreve dizendo que os cristãos não podiam ser justificados pela lei de Moisés, mas por meio de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Vamos ler Atos, capítulo 13, versículo 39. Por meio dele, de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés em nosso tempo não pode salvar, porque falta coisas nela. Por isso, mudou o sacerdócio e mudou também a lei. Vamos ler isto em Hebreus capítulo 7, versículo 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Muitos, lendo este versículo, não entendem por que, então, Jesus, depois de ter purificado um leproso, mandou mostrar ao sacerdote e apresentar a oferta que Moisés determinou. Vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Irmãos, devemos dividir o tempo corretamente. A lei de Cristo no Novo Testamento começou a vigorar depois da sua ascensão. Antes da sua ascensão ao céu, o que vigorava era a lei de Moisés. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 1, 2 e 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar,
até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A promessa aos apóstolos, quando Jesus foi levado para cima, é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Por isso, a implementação do Evangelho, do mandamento de Cristo recebido pelos apóstolos através do Espírito Santo, foi depois da ascensão dele, porque antes a lei que vigorava era a lei de Moisés. Vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 1 a 5. Quando mudou o sacerdócio. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Irmãos, quando Jesus estava na terra, o sacerdócio mosaico é que estava em vigor. Por isso, a mudança de sacerdócio ocorreu quando ele subiu ao céu, onde começou o sacerdócio como sumo sacerdote tal no tabernáculo real que é fundado por Deus, não por homem. E eu termino dizendo que nós vimos nas Escrituras Sagradas que tem duas leis na Bíblia. A lei de Moisés, que é a lei das obras, os 10 mandamentos, o antigo pacto, e que, de acordo com Hebreus, capítulo 8, versículos 7 e 8, foi encontrado falta neles. Por isso, Jesus Cristo fez um novo pacto chamado de lei de Cristo, lei da fé, lei da liberdade, a lei perfeita. Esta é a lei que está em vigor hoje. Amém. Irmãos, examine tudo o que está sendo dito aqui. Compare com as Escrituras Sagradas. Se você aceitar, dá um joinha aí e inscreva-se no canal para você receber as próximas publicações.